Olá, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, sou o professor Paulo Cristiano e hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, né? Mas que é uma polêmica, não deveria ser uma polêmica, porque é tão explícito nas Escrituras Sagradas que, assim, não tem como negar. Claro, muitos negam porque não confiam inteiramente nas Escrituras Sagradas. Estou falando sobre a importância do livro, das Escrituras e, claro, consequentemente, a importância da sola Escritura em detrimento de tradições orais de homens. Por mais fiéis que elas sejam, por mais fiéis que esses homens sejam, é, são tradições de homens. Por mais bem intencionadas que essas tradições sejam, elas ainda assim podem subverter a palavra de Deus quando você coloca em primazia a tradição em detrimento da palavra, ou mesmo pareando com a palavra, tendo a mesma autoridade que a palavra de Deus. A gente sabe que isso acontece dentro das igrejas católicas, seja elas romanas, seja elas ortodoxas. Eles pareiam a palavra escrita de Deus com as suas tradições. A mesma coisa acontecia com os judeus na época de Cristo. Eles haviam desenvolvido várias tradições, e essas tradições, na época de Cristo, tinham galgado um status de sagrado, que estava subvertendo a palavra de Deus. Jesus chama a atenção para o que estava escrito na palavra do Senhor, em detrimento às tradições de homens que estavam sendo ali colocadas em lugar da palavra de Deus. Então, sempre houve esse risco, tá? Mesmo na época de Cristo, sempre houve este risco de colocar tradições de homens. Não eram tradições assim, qualquer, eram bem intencionadas, eram para corrigir, no passado foram feitas para corrigir alguns abusos, por exemplo, a questão do sábado, né? O povo foi para o cativeiro porque não guardava o sábado. Então, depois do cativeiro, segundo o cativeiro babilônico, a teologia do segundo templo, depois, o período interbíblico, onde foi criado ali os fariseus e todos aqueles partidos judaicos, eles cercaram os mandamentos do Senhor de várias regras. Essas regras começaram a transformar-se em tradições. Essas tradições foram se solidificando ao ponto de, em algum momento, no primeiro século, elas tomarem o lugar da palavra de Deus, sobrepujarem a palavra de Deus. E aí Jesus chama a atenção para uma correção que era necessária, ou seja, eles estavam subvertendo a palavra de Deus, colocando em seu lugar palavras de homens, tradições humanas. E a gente vê isso acontecendo dentro das tradições católicas, em detrimento às escrituras sagradas. Isso não quer dizer que as tradições não sejam importantes. Todas as igrejas têm tradições. Nós não descartamos as tradições da igreja, contanto que essas tradições não subvertam a palavra do Senhor, não contradigam a palavra do Senhor e não criem doutrinas alheia à revelia do que está escrito na palavra do Senhor. Então nós vamos ver aqui, vamos fazer uma introdução sobre este tema, tá? Porque posteriormente quero fazer alguns vídeos, se o senhor permitir assim, sobre a questão da tradição oral e das escrituras sagradas, com foco na só escritura. Quando Deus ele chama os seus servos, por exemplo, Abraão, o povo, o homem que daria início ao povo escolhido de Deus, Deus vem e fala com ele de viva voz. Assim aconteceu com Isaac, assim aconteceu com Jacó e depois com o povo de Israel. Deus vem e fala. Isso não quer dizer que um não passava para o outro essas promessas que Deus havia feito. A gente tem um exemplo disso, por exemplo, quando lá em Gênesis capítulo 28, Isaac vai dar ordens para o seu filho Jacó ir para uma terra e buscar uma mulher, para que ele seja sua esposa. Então, Jacó relembra as promessas que Deus havia feito a Abraão para Jacó. Está lá em Gênesis 28, capítulo 2 ao 4. Depois, o próprio Deus vem e se revela a Jacó como Deus dos seus pais, Abraão e Isaac, e faz promessas a Jacó também. Então Deus vai se revelando até chegar na época de Moisés, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, faz um acordo com o povo, faz uma aliança com o povo. Agora Deus está construindo uma nação, o seu povo peculiar, para que transmitam o seu nome para todas as nações.
Então, quando Deus vai chamar o seu povo, aí a tradição que era passada de pai para filho e também as revelações de Deus, elas vão ser contidas de forma escrita. É o que Deus fala para Moisés. Quando Deus chama o povo de Israel, Deus faz um acordo com o povo, faz uma aliança com o povo. Olha o que Deus fala para Moisés. Êxodo 17:14. Escreve isto para a memória num livro. Escreve isso para a memória num livro. Deus não confiou em tradição oral. Deus poderia muito bem ter usado a tradição oral, mas Deus sabia que tradições orais não são seguras. O que é seguro? É o que está escrito. Tá? E depois o apóstolo Paulo, os outros, vão repetir essa mesma tônica de que escrever é segurança para a igreja. Tradição não é segurança, tradição oral não é segurança, porque a tradição pode ser deturpada, pode ser aumentada, pode ser diminuída, pode ser interpolada, e ela pode perder todo aquele significado que ela teve. Isso é natural, todo mundo sabe, é o verdadeiro telefone sem fio, né? Lá em Êxodo capítulo 24, versículo 4, Deus fala para Moisés novamente: escreve todas as palavras do Senhor, e erigiu um altar ao pé do monte, tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Olha a sequência aqui. Moisés ouviu o que Deus falou. Em seguida, Moisés falou para o povo aquilo que ele ouviu Deus falando. Depois, Moisés escreveu num livro aquilo que ele havia dito para o povo, que ele tinha ouvido Deus falar, e depois ele relatou o que ele escreveu para o povo. Então, tudo o que estava no livro era a voz viva de Deus. Era a voz de Deus. Não tinha como negar. Depois, nós vemos esse padrão de Deus mandar os seus servos escreverem. Tá? Deus, eu até costumo falar que Deus gosta de escrever, né? Ele mesmo não escreve, mas ele manda as pessoas escreverem. Lá em Deuteronômio 17:18, Deus vai falar assim para Moisés: olha, quando ele se assentar no trono, a respeito dos reis, quando ele se assentar no trono do seu reino, escreverá para si uma cópia desta lei em um livro. Olha, o rei deveria ter um livro de cabeceira. Que livro? Um livro da lei. Debaixo da supervisão dos levitas, e terá de lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei e os estatutos, e cumpri-los. Olha, Deus não poderia ter cumprido isso, feito esse processo através da tradição oral? Poderia, se a tradição oral tivesse segurança, mas não havia segurança. Deus sabia muito bem que aquilo que perdura é aquilo que está escrito. O que está escrito pode até ser um pouco deturpado, mas é muito menos, mas muito, muito menos do que aquilo que é falado oralmente, do que repassado através de uma tradição oral. Em Josué 24:26 está escrito: Josué então escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Então, o padrão é escrever escrituras. Isaías 8, versículo 1. O Senhor me disse: toma uma grande tábua, escreve nela com lápis comum. Apressa-se a despojar-se e apressa-se a tomar o despojo. Então, tudo que Deus fala para Isaías, ele escreve essas profecias em um livro, para que fique registrado para a posteridade de Israel. Jeremias, capítulo 30, versículo 2. Assim diz o Senhor Deus de Israel: escreve em um livro todas as palavras que falei a você. Deus poderia ter falado para Jeremias: olha, fala para o seu servo Baruque, para ele transmitir aos líderes de Israel tudo o que eu estou falando a você. Mas Deus não quis que a sua palavra, as profecias, fossem contidas numa tradição oral. Ele queria que fossem escritas para permanecer por toda a eternidade. Nós temos Ezequiel 24:2 também, que vai neste mesmo diapasão aí. Filho do homem, escreve a data de hoje, pois este dia o rei da Babilônia começou a sitiar
Jerusalém. E nós sabemos também que Ezequiel escreveu todas as suas profecias, porque nós temos o livro de Ezequiel. Abacuque capítulo 2, versículo 2, Deus fala para Abacuque: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. E nós sabemos que as profecias de Abacuque foram registradas em um livro, porque nós temos elas todas condensadas em um livrinho que está aqui no Antigo Testamento. Então Deus manda os seus servos escreverem. Este era o padrão, que era uma segurança para o seu povo temê-lo, né? E não esquecer de todos os seus preceitos e os seus estatutos. Nós temos algo interessante aqui quando a gente chega em 2 Reis, capítulo 22, que é o livro perdido no templo, né? Olha que coisa interessante, né? Coisa trágica. Aquele povo que tinha um livro que era para reger a nação de Israel, para reger o rei, para reger todas as pessoas, esse livro fica perdido. E talvez por isso que houve a apostasia em Israel, né? Por abandonar o que estava escrito na lei do Senhor. Mas de repente, na gestão do rei Josias, Ilquias, o sacerdote, ele vai no templo fazer lá uma busca e encontra o livro. Olha, que coisa absurda, né? É como se o livro fosse algo novo. Olha, achei um livro, vamos ver o que está escrito. E aí ele leva para o rei e ele começa a ler tudo que está escrito. E o que está escrito é que se o povo de Deus abandonasse o Senhor, esquecesse dos seus preceitos, das suas ordens, das suas leis, Deus viria com maldição. O rei fica temeroso. Olha, o que está escrito? Ele manda consultar uma profetisa. E eu gostaria de ler para você aqui como está nas Escrituras. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito ao nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ele morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Olha aqui, são alguns fatos aqui que nós devemos comentar. Primeiro, a primeira coisa é o seguinte: eles pecavam porque eles não tinham conhecimento da lei do Senhor. É o que diz o profeta: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Conhecimento do quê? Da lei do Senhor. Eles têm que falar de acordo com a lei do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, agir de acordo com a palavra. É o livro que é a regra de fé e prática do povo de Israel. Era o livro, eles não poderiam, era o limite, a lei era o limite ali, era a cerca, eles não poderiam ir além e nem a quem. Tinham que estar dentro do que estava escrito. Quando eles perdem o livro ou deixam o livro de lado, eles começam a pecar contra o Senhor. Isso não quer dizer que não tinha profetisa naquela época. Olha aí, tinha uma profetisa, mas a profetisa, mesmo a profetisa, não conseguiu levar o povo à verdadeira adoração, ao arrependimento. Somente quando eles encontraram o livro da aliança, eles leram o que estava no livro
Eles se arrependeram, aí eles foram consultar a profetisa, aí Deus se manifesta através da profetisa e fala: olha, aquilo que eu falei no livro virá sobre vocês. Você, porém, rei, você se humilhou, eu ouvi as suas orações e você será levado a bom termo, você terá paz, você será recolhido aos seus antepassados em paz. Isso nos chama a atenção. A importância do que está escrito. Sem o que está escrito, Israel teria abandonado o Senhor para todo sempre. Mesmo tendo profetas e profetisas ali naquela época, né? Então a gente vê a importância das escrituras sagradas. Não é à toa que Deus manda escrever. Porque se Deus não manda escrever, a tradição oral ela é levada pelo vento. A tradição oral escapa. Mesmo que o corpo dela permaneça, né, por muitas gerações, o conteúdo dela pode ser modificado, interpolado, diminuído, aumentado, enfim, ela desfigura. Agora, quando você escreve, ela permanece aquilo que foi escrito. Muitos podem falar assim: olha, mas Jesus não mandou escrever. Sim, Jesus mandou escrever. Se alguém falar isso é porque nunca leu a Bíblia. Por exemplo, Apocalipse. Temos pelo menos 10 passagens onde Jesus manda o apóstolo João escrever. Está escrito no capítulo 1, versículo 11, escreve o verso 19, capítulo 2, versículo 1, o 8, o 12, o 18, o 3, versículo 1, o 7, 14 e o 21, versículo 5. Escreve é um verbo imperativo. Deus manda João escrever. E Deus, é claro, Deus saberia muito bem Deus sabia muito bem que os seus apóstolos viriam a escrever livros. Futuramente, tudo aquilo que Jesus falou seria colocado de forma escrita. Ou será que Jesus não era onisciente? Ou será que tudo que os discípulos e os apóstolos escreveram fugia do conhecimento de Cristo? Ou será que Jesus não é Deus? Claro que ele é Deus. Ele sabia muito bem, através da sua onisciência, que todas as suas pregações, os seus ensinamentos, seriam colocados de forma escrita, que era segurança para o povo. Por quê? Porque os judeus, assim como os cristãos, são conhecidos como o povo do livro. Eu falei até num debate, em uma live ontem, que eu participei com dois ortodoxos, um padre e um professor lá da igreja ortodoxa. Eu disse muito bem, nós não podemos confundir o meio de transmissão com a mentalidade cultural de um povo. Nós sabemos que, assim como no Antigo Testamento, Deus começou a falar de forma oral. Houve uma tradição oral, sim. Só que chegou um momento que essa tradição oral era insuficiente. E aí precisou escrever aquilo que Deus estava falando com o povo e que era importante, que eram os mandamentos do Senhor. A mesma coisa acontece com o Novo Testamento. Nas primeiras décadas da igreja cristã, é claro que houve uma tradição oral. Ninguém nega isso. Agora, essa tradição oral, que é a verdadeira tradição oral, é que foi escrito. O que está escrito no Novo Testamento, nos evangelhos, nas epístolas, no livro do Apocalipse, tudo isso é a verdadeira tradição oral e única tradição confiável, tá? É o que está escrito. Então nós não negamos que no primeiro momento houve uma transmissão do evangelho através de uma forma oral, mas chegou um momento que foi necessário, assim como aconteceu lá no Antigo Testamento, de colocar tudo aquilo que Jesus havia falado na nova aliança de forma escrita. Então, quando Deus chama o seu povo, ele começa a criar a igreja, a edificar a igreja, os apóstolos começam a escrever, porque isto é segurança. A tradição oral não é segurança, mas o que está escrito, sim, é o que permanece. Quando Lucas ele vai escrever o seu evangelho, ele deixa bem claro que o que ele escreveu era para que Teófilo tivesse certeza de todas as coisas. Capítulo 1, versículo 1 ao 4 do Evangelho de Lucas. Visto que muitos houve que compreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles
testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente anime para seu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, para que tenhas a plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha, houve uma tradição oral, um repasse, tá? Isso ninguém nega, e Lucas deixa bem claro isso. Ele vai fazer uma pesquisa dessas pessoas que tiveram contato com Cristo, que ouviram o que Cristo ensinou, pregou e fez através de seus milagres. Possivelmente ouviu ali a mãe de Jesus, Maria, ouviu os familiares de Cristo, os seus vizinhos, os seus discípulos, enfim, todos eles. E aí fez uma investigação acurada, posta por escrito. Ele vai dizer que para que tenhas certeza das verdades e que foste instruído. Então Lucas não confia na tradição oral. Ele vai onde? Colocar toda essa verdade através da forma escrita. João, ele vai fazer a mesma coisa. João, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ele fala que Jesus fez muitas coisas. Muitas coisas que Jesus fez não poderiam ser escritas, porque eram muitas. Ele usa até uma hipérbole, né? Nem se fosse que todas elas fossem colocadas em livros, não caberia no mundo inteiro tantos livros, porque Jesus fez muitos sinais, muitas curas, muitos milagres, muitas maravilhas. E aí ele usa essa hipérbole. Aí embaixo ele diz: estes, porém, estes o quê? Estes que ele registrou no seu evangelho foram escritos para que creiais. Ou seja, o que Jesus fez, tá? Não tem importância. O que tem importância é o que está escrito. O que está escrito vai tem o objetivo de gerar fé no povo de Deus, e essas pessoas crendo vão receber a vida eterna. Então o que importa é o que está escrito. Jesus fez muitas coisas? Fez. Jesus ensinou outras coisas? Ensinou. Mas o que importa, o que Deus deixou para nós, é o que está escrito. É isso que importa. É isso que é a nossa regra de fé. É esse que é o nosso limite que nós temos que ficar, assim como foi com o povo de Israel no Antigo Testamento. 1 Coríntios, quando Paulo se converte, ele vai escrever nas suas cartas também, ele vai escrever em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ou seja, o que ele estava escrevendo era mandamento do Senhor. Tá? Ele não diz, olha, essa frase é mandamento, ou esse parágrafo é mandamento, ou este assunto aqui é mandamento. Não. O que vos escrevo. Ele está generalizando tudo que ele escreveu aos Coríntios. Filipenses capítulo 3, versículo 1. E aos filipenses, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Escrever é segurança, assim como Lucas disse bem claro para Teófilo, é segurança, para que você tenha certeza, tenha segurança. Ainda em 1 João capítulo 1, versículo 1, 3 e 4. O que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então João poderia muito bem ter passado por tradição oral. Olha, nós vimos Jesus, nós tocamos em Jesus, nós ouvimos ele, nós vimos ele com os nossos olhos, tá? Nós temos aqui, eu sou a tradição. E eu estou mostrando para vocês em primeira mão, estou transmitindo para vocês em primeira mão aquilo que eu ouvi do Senhor. E vocês vão transmitir para outros. Mas o que ele faz? Ele coloca por escrito. Aquilo que ele recebeu oralmente, ele coloca por escrito. Por quê? Porque é alegria para todos. Alegria por quê? Por causa da certeza. Porque nós temos certeza do que aquilo que foi escrito é realmente aquilo que Jesus disse. Agora, a tradição oral, né, é aquele velho ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. É o velho telefone sem fio. Ela
é boa até certo ponto, depois ela vai se degenerando. Tanto é assim que até os judeus precisou colocar por escrito as suas tradições orais, né. Agora, nós temos um episódio no Evangelho de João que mostra muito bem como que pode ser degenerada essa essa tradição, né, esse ouvir falar aí. No capítulo 21, versículo 19 ao 24, quando Jesus se encontra com Pedro e começa a conversar com Pedro ali, falar para Pedro, apacentar suas ovelhas e tal. E aí, a partir do verso 19 está escrito o seguinte, olha: "E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me", falando para Pedro. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, e que na ceia se recostara também sobre o peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Olha aqui, é um exemplo claro. Como que as coisas que são ouvidas e são repassadas podem ser deturpadas. Não só na sua interpretação, mas no seu repasse também. Aí embaixo, no versículo 24, olha o que João fala. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. Então, se João não tivesse escrito e corrigido aquela tradição oral, é claro que isso talvez tivesse perdurado, essa tradição de que João nunca teria morrido, né? Ou João nunca morreria. E não era isso que Jesus tinha falado, mas foi passado, né, no telefone sem fio para outros discípulos. E João, ao escrever, ele corrige isso. E isso está corrigido eternamente, porque está escrito. Porque está escrito, né? Então nós sabemos que isso não era verdade. Olha a importância de ter escrito o que realmente aconteceu, o que realmente Jesus falou. Aí vem aquele velho argumento, né, que os católicos usam: "Ah, muitas coisas Jesus pregou, mas não foram escritas na Bíblia. Há muitas coisas que Jesus fez, não foram escritas". Aí eles vão apelar para João, capítulo 20, versículo 30. "Jesus, pois operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro". Só que eles passam por cima desse versículo e não percebem que muitos outros sinais não é o que Jesus ensinou. São milagres, são o que Jesus fez. É a mesma coisa que está escrito em João 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, não que Jesus ensinou, não que Jesus pregou, mas Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuida que ainda no mundo inteiro não poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, esse versículo não serve de base para a suposta tradição oral católica, tá? Esse versículo não está falando de ensinamentos, não está falando que Jesus poderia ter ensinado a Assunção de Maria, a virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Conceição de Maria, o purgatório, a infalibilidade de Pedro e por aí vai, né? A Igreja de Roma como a única igreja verdadeira, né? Nada disso. Esse versículo não dá base para a tradição oral. Eu não sei porque católico ainda continua usando isso aqui. É porque eles não têm outro recurso, né? Então eles precisam apelar para versículos, mesmo que os versículos não falem o que eles estão querendo que o versículo diga. Aí eles podem falar o seguinte: olha, mas tiveram outros discípulos que não escreveram, não estão escritos no Evangelho. Por exemplo, Tomé. Não tem nada de Tomé no Evangelho, né? Mas Tomé fundou igrejas, mas Tomé pregou o Evangelho, mas Tomé ensinou. Como que eu posso saber o que Tomé ensinou e pregou, a não ser pela tradição oral? Agora, isso não desabona as escrituras, a sola escritura. Por quê? Porque eu sei que tudo que os demais não escreveram nada, que não deixaram nada escrito, mas pregaram, ensinaram, não é diferente do que ensinaram e pregaram aqueles que deixaram escrito. Por exemplo, Mateus, João, Paulo, Pedro.
O que Tomé ensinou não é diferente do que Pedro ensinou. O que Tomé ensinou não é diferente do que Mateus ensinou. O que Tomé ensinou não é diferente do que João ensinou. Por que eu sei disso? Simples. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todos os discípulos estavam reunidos e eles sabiam todas as coisas que Jesus havia ensinado. O que Jesus havia ensinado? O que está escrito. O que foi colocado por escrito é aquilo que Jesus havia ensinado. E o que Jesus havia ensinado era o que todos deveriam pregar. Então, não há divergência. Não quer dizer que, olha, não é porque Paulo, Pedro, João não falou sobre Maria ser a rainha do céu, Maria ser imaculada. Isso não quer dizer que Tomé e os outros não falaram isso através de uma tradição oral. Não, longe disso, tá? Isso é não é você falar uma coisa dessa, tá? Se eu fosse católico, eu não usaria este argumento. Por quê? Porque segundo Mateus 28, 19, aquilo que Jesus falou era o que todos deveriam pregar. E eles pregaram, todos pregaram a mesma coisa. E como que eu sei? Porque o que está escrito foi a norma do que Jesus ensinou, e o que ele ensinou foi a norma para todos que foram pregar o evangelho, mesmo aqueles que não deixaram nada por escrito. Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo vai falar, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Como que eu sei que Paulo ensinou um evangelho para os Gálatas? Porque ele deixou escrito. Aquilo que Paulo deixou escrito é aquilo que ele ensinou. Então ele falou, olha, mesmo que venha um anjo do céu, mesmo nós mesmos, ou um anjo do céu, vos ensine outra coisa, além daquilo que eu já ensinei para vocês, que seja anátema, maldito, é um evangelho maldito. Então, olha a importância das escrituras, daquilo que foi escrito, daquilo que foi colocado por escrito. Aquilo que foi colocado por escrito é a voz viva de Deus. Não é letra morta, como disse aí o Ariel em um dos seus vídeos, né? Letra morta. Não é letra morta. Na verdade, é a voz viva de Deus falando, como aconteceu ali com o rei Josafá, no episódio do livro, né? O que dizer, então, a respeito do que Jesus ensinava? Mesmo os ensinos orais de Jesus, ele apelava para as Escrituras. Os ensinos orais de Jesus tinham como base as Escrituras Sagradas. Tanto Jesus quanto os apóstolos tinham como base as Escrituras do Antigo Testamento. Jesus, ele constantemente vai apelar para as Escrituras. João capítulo 5, versículo 46 e 47. Porque se vós cresceis em Moisés, creis em mim, porque de mim escreveu ele. Ou seja, tudo que Moisés escreveu era a respeito de Cristo de algum modo. O Antigo Testamento, a Torá, estava falando de Cristo, estava prometendo Cristo, estava prometendo o Messias. Então, se eles acreditassem em Moisés, no que Moisés escreveu, eles estavam acreditando em Cristo. Então, Jesus vai apelando para o Antigo Testamento, falando, olha, o que estava escrito, a palavra escrita, testifica de mim. Então, Jesus estava falando dele aquilo que a palavra escrita do Antigo Testamento afirmava sobre o Messias. Tá? Então, Jesus estava baseado onde? Na tradição escrita, nas Escrituras Sagradas. Lucas capítulo 24, 44, onde ele vai corrigir aqueles discípulos no caminho de Emaús. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha aqui, além de Jesus dar o cânon que era usado ali pelos judeus da sua época, ele ainda fala que todo o Antigo Testamento. Como que eu sei que era todo o Antigo Testamento? Porque essa repartição Moisés, profetas e salmos era a repartição do cânon que os judeus usavam na época. Depois eu posso até trazer, se eu posso falar sobre o cânon, eu posso trazer também, né, alguns desses autores que falam sobre essa mesma repartição usada por Jesus aqui. Quando Jesus cita Lei de Moisés, Profetas e Salmos, ele está falando de todo o Antigo Testamento, de todos os livros, sem os livros apócrifos. Sem os livros apócrifos, tá?
os livros que continham apenas o cânon da palavra de Deus, os verdadeiros livros canônicos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem o que? As Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito. E assim que convinha que o Cristo parecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Assim está escrito. Essa era uma tônica no ensino de Jesus. Está escrito. Mateus vai repetir constantemente para que se cumprisse o que está escrito, o que está escrito, o que está escrito. Se está escrito, está falando de Escritura. Jesus nunca falou, olha, o que foi dito de mim, o que a tradição oral falou, o que foi repassado. Não, Jesus nunca trabalhou com tradição oral. Por quê? Porque ela não é confiável. O que Deus deixou de profecias foi no que está escrito, e é o que está escrito que é segurança para o povo de Deus, não tradições de homens, não tradições orais. Nunca houve um tempo ou que Jesus ou a igreja primitiva pregasse sem as Escrituras. Eu disse aqui que houve décadas, houveram décadas aí, em que eles transmitiram a pregação de forma oral, a pregação de Jesus de forma oral. Mas sempre essa pregação era baseada onde? Nas Escrituras. Então nunca houve um tempo em que a igreja primitiva não tivesse a base das Escrituras sagradas. Sempre teve respaldo das Escrituras sagradas, sempre, sempre, sempre. É por isso que o cristianismo é a religião do livro, tá? Não é uma religião oral, de mentalidade oral, é de uma mentalidade textual, assim como eram os judeus na época de Cristo. Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Quem que estava pregando para eles? Paulo. Paulo estava pregando o quê? Pregando o Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o Messias que havia sido profetizado. Eles pegaram o Antigo Testamento, conferiram, olha, realmente é isso que está aqui. Você está falando é verdade. Não é porque você está me transmitindo de forma oral, mas é porque está escrito. E aí Lucas vai falar que eles eram mais nobres. Lucas não vai repreendê-los. Olha, como que você não pode acreditar na palavra oral do grande apóstolo Paulo? Que é isso? Que mau exemplo que eles deram, né? A gente acredita na tradição oral da igreja também. Não, Lucas vai chamá-los, vai elogiá-los, chamá-los de mais nobres do que aqueles de Tessalônica, porque eles conferiram com as Escrituras. Esse é o padrão da igreja, Escritura sagrada. Paulo ainda em Atos capítulo 26, versículo 22, ao pregar ao rei, ele vai citar as Escrituras. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo poderia ter falado assim, olha, eu estou transmitindo o que eu recebi por revelação. Porque enquanto eu estava em Damasco, eu fiquei 14 anos em Damasco lá, Jesus se apresentou diante de mim, pessoalmente, e foi me revelando o evangelho. O que ele me revelou, eu estou transmitindo para vocês. Foi isso que Paulo falou? Não. O que ele usou? Escritura sagrada. Ele estava convencendo as pessoas através das Escrituras, do que estava escrito, não através de tradição oral, através do que estava escrito. E eu lamento muito que os católicos não sigam esse padrão apostólico, né? Hoje em dia, infelizmente. Eles repartem as Escrituras, em alguns casos até mesmo colocam a tradição acima das Escrituras, mas normalmente repartem as Escrituras com a tradição oral deles e colocam pareando, né, com a mesma autoridade. Isso os apóstolos nunca fizeram. Nunca fizeram. Né? Eles sempre basearam onde? Nas Escrituras sagradas. A tradição oral mais antiga, então, que nós temos, é o que está escrito. A tradição nossa, confiável, que nós confiamos, é o que foi colocado por escrito. Então, aquele velho ditado, né? Jesus não mandou escrever, Jesus mandou pregar, ensinar, não escrever. Mas
ensinar e pregar não descarta as escrituras, como nós vimos aqui já através de todas essas passagens. Jesus nunca disse para os apóstolos: olha, vocês continuam ensinando e pregando sem nada escrito. Ele não disse isso. Jesus não disse que eles deveriam ensinar e pregar apenas pela tradição oral. Jesus nunca disse isso. Olha, vocês vão continuar repassando os meus ensinamentos pela tradição oral, pelo processo de tradição oral, um passando para o outro. Jesus nunca disse isso, porque Jesus sabia, assim como aconteceu no Antigo Testamento, né, que eu acredito que foi ele que deu toda a lei a Moisés, porque era a cristofania, né? Jesus se apresenta no Antigo Testamento ali nas formas angélicas de uma que a gente chama de cristofania. O mesmo processo que ele fez com Moisés, ele iria fazer com os discípulos também. Ele iria fazer. Ia colocar por escrito. Então, olha, o fato de Jesus mandar pregar não descarta as escrituras, de modo algum. Como o fato de Paulo foi designado para pregar e não batizar, não descarta que ele tenha batizado pessoas. Ele vai até falar isso, olha, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Será que a gente pode descartar que Paulo nunca batizou pessoas, que não era importante batizar pessoas? Não, não é isso. Paulo foi enviado para pregar, mas ele também batizava. Ele pregava mais do que batizava. Então, o fato de Jesus ter mandado as pessoas, seus discípulos, pregarem, ensinarem, não descarta o fato da importância de ter aquilo que eles pregaram por escrito. Tá? É simples, é simples. Agora, o ensino oral de Jesus e os apóstolos era justamente as escrituras sagradas. Muitos falam, Jesus não desceu com um livro, né? O próprio Ariel fala isso. Jesus não desceu do monte com um livro, né? Ele desceu para escolher discípulos, mandou esses discípulos pregarem, né? Agora, como que Jesus ensinava? Nós já vimos aqui em alguns versículos que ele citava as escrituras, citava a lei de Moisés, falava assim, confere lá, o que ele escreveu está falando a meu respeito. O que eu estou pregando, o que eu estou fazendo, é o que está escrito na lei de vocês. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, Mateus registra da seguinte maneira, olha, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Como que Jesus ensinava nas sinagogas? Lucas capítulo 4, versículo 20 e 21, vai nos dar aqui um vislumbre de como que poderia ter sido essa pregação de Jesus. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus ia nas sinagogas, ensinava como? Lendo as escrituras, e através das escrituras ele provava que ele era o Messias, que ele era enviado por Deus, que tudo que Moisés havia escrito era a respeito dele. Então mesmo a pregação oral de Jesus era baseada no Antigo Testamento. Em Mateus 26, 24, ele vai dizer, olha, o Filho do Homem há de ir, assim como está escrito a respeito dele. Então, toda a vida de Jesus, até a morte dele, já estava escrito, estava profetizado, estava registrado nas Escrituras Sagradas. Lucas capítulo 20, 17. O que significa então isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta havia ser a pedra principal, a pedra angular. Então, ele novamente apela para as Escrituras. Mateus 26, 54. Como, pois, se cumpriram as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então, Jesus constantemente apelava para as Escrituras, mesmo pregando oralmente. A pregação oral de Jesus era baseada nas Escrituras, no livro sagrado, tá? Assim como a igreja deve fazer. Mesmo que nós pregamos, nós devemos basear nossa palavra no que está escrito, no que Jesus ensinou nos evangelhos, no que Paulo ensinou nas epístolas, Pedro, Tiago, João, Judas, todos eles. Essa deve ser a nossa fé, baseada no que está escrito, assim como Jesus ensinou para nós. Jesus poderia muito bem ter falado, olha, confie no que foi repassado pela tradição oral, né? Confie na tradição dos rabinos,
tá? Eu sei que tem algumas tradições lá que são tradições de homens, mas existe uma tradição verdadeira, e essa tradição fala sobre mim. Foi isso que ele falou? Não. Eu disse na live que eu estava discutindo lá com os ortodoxos, que até o diabo, ele foi esperto. Ele sabia que a tradição oral não valia nada. Por isso ele foi direto naquilo que tinha importância e autoridade nas escrituras para tentar derrubar o Senhor Jesus. Porque se ele citasse alguma tradição oral, Jesus falaria, ó, tradição oral para mim não tem efeito nenhum. Mas ele foi deturpando as escrituras. E Jesus faz o quê? Jesus vai citar a tradição oral para ele? Não, Jesus cita o quê? Escritura. Cita a escritura sagrada, não tradição oral. Atos 17:2. E segundo o costume de Paulo, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as escrituras, não sobre tradições, sobre as escrituras. Atos 17:11 e 12, nós já examinamos isso, né? Os crentes de Bereia foram chamados de mais novos porque examinavam diariamente as escrituras para ver se essas coisas eram assim. Atos 18:28, Apolo refutou poderosamente os judeus em público, demonstrando pelas tradições orais, não, pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Apolo poderia muito bem ter recebido dos primeiros discípulos aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus falou, e poderia ter passado ou repassado para essas pessoas através de uma tradição oral. Mas aonde que ele vai? Ele vai nas escrituras sagradas. Ele não se fia em tradição oral. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até que eu venha, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. Essa era a regra da igreja. Fie-se nas escrituras sagradas. E depois a igreja primitiva, pós-apostólica, ela vai usar o mesmo padrão. Muitos pais da igreja vão falar a mesma coisa. O que importa é o que está escrito, são as escrituras. E isso não quer dizer que foi descartada uma certa tradição que a igreja foi criando, tá? Mas quando essa tradição ela colidia com a palavra, era a palavra que decidia o que era correto, o que era certo. 2 Timóteo 3,15, desde a infância você conhece as sagradas letras, que são capazes de lhe dar sabedoria para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Ou seja, desde pequenininho, você, Timóteo, já conhece as escrituras. Elas vão fazer você sábio para a fé em Cristo Jesus, para a salvação em Cristo Jesus. Não é a tradição oral. Por mais tradição, por mais que seja boa, uma tradição vinda dos apóstolos, vinda dos discípulos, vinda daqueles primeiros cristãos, é o que está escrito que vai dar a sabedoria, que vai gerar a salvação através da fé em Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Agora muitos vão tentar falar, né, como os católicos romanos, olha, existe uma diferença, palavra de Deus é uma coisa e escritura é outra. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais abrangente. A palavra de Deus também é a tradição oral. Só que Jesus nunca falou que supostas tradições, ou mesmo os apóstolos, nunca disseram que supostas tradições eram a palavra de Deus. Ele disse que as escrituras eram a palavra de Deus. E aqui nós temos, por exemplo, Mateus 19:5. Jesus chega a dizer que as palavras de Moisés, na verdade, eram palavras de Deus. Ele vai citar aqui lá no princípio, né? Sobre o casamento. Vocês não leram que o Criador no princípio os fez homem e mulher e disse: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Agora, quando você vai para Gênesis capítulo 2, versículo 24, que é essa citação, você percebe que é Moisés que diz isso. Não é o próprio Deus, é Moisés. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, ou uma carne. É a conclusão de Moisés. Não é uma palavra direta de Deus, é a conclusão das palavras de Moisés. Só que Jesus fala que aquela palavra que Moisés disse ou escreveu ali era a palavra de Deus, na verdade, é o que Deus disse. Vocês não leram o que o Criador no princípio os fez, homem e mulher, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne?
O próprio Jesus, ele toma as palavras de Moisés como a palavra de Deus, a palavra escrita. A escritura é chamada de palavra de Deus em outros versículos também. Por exemplo, em Marcos capítulo 7, versículo 10 ao 13. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquele que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas, baseadas onde? Na tradição. Na tradição oral. Ah, não, mas isso é uma tradição corrompida dos judeus. Era uma tradição corrompida. Jesus não fala que era uma tradição corrompida. Ele fala que essa tradição estava invalidando a palavra de Deus. Então, muitas tradições que existem na igreja hoje podem ser tradições boas, mas quando elas sobrepõem a palavra de Deus, elas ganham mais força, mais autoridade do que a palavra de Deus, ou mesmo uma autoridade igual à palavra de Deus, ela já está invalidando aquilo que Deus disse. Então, Jesus, primeiro, ele cita Moisés, olha, porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Aí ele vai falar: vocês estão invalidando a palavra de Deus. Então ele chama de palavra de Deus aquilo que Moisés disse. Ele toma como palavra de Deus aquilo que o próprio Moisés disse, porque era a revelação, é Deus falando na boca de Moisés. E Moisés deixou por escrito. Ainda em João capítulo 10, versículo 34 e 36. Não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, dizeis vós daquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Aqui nós destacamos em negrito 3 termos: lei, palavra de Deus e escritura. Jesus está usando de modo intercambiável, da mesma maneira como sinônimo, a palavra lei, palavra de Deus e escritura. A escritura é a palavra de Deus, a lei é a palavra de Deus, a lei era a escritura era a lei e a escritura é a palavra de Deus. Então, em nenhum momento Jesus ou os apóstolos vão denominar tradições como palavra de Deus, nunca. Isso é invenção moderna da Igreja Católica Romana. Isso não está na Bíblia Sagrada, isso não faz parte da verdadeira tradição apostólica, porque a verdadeira tradição apostólica é aquilo que está escrito, é isso que nós devemos seguir como tradição. Interessante, né? Os católicos ficam bravejando: olha, livre exame, você está fazendo um exame individual, você está sendo subjetivista, você está criando várias seitas através do exame individual. Mas o próprio Jesus, ele era a favor do livre exame, criatura. Ele era a favor. Olha o que está escrito, aprenda com Jesus. O que está escrito na lei? Como vocês leem? Lucas 10, 26. Percebeu? Jesus, ele dá oportunidade para as pessoas lerem. Ele não fica censurando as pessoas. Olha, vocês não devem ler. Eu somente tenho autoridade. Meus discípulos têm autoridade. Não. Ele sabia que as pessoas poderiam ler e, através da leitura, conseguir o verdadeiro conhecimento de Deus. Agora, por que eles não estavam conhecendo o verdadeiro Deus ali? Por causa da bendita das tradições que eles tinham, que estava invalidando a palavra de Deus, estava deturpando a interpretação correta da palavra de Deus. Então vem Jesus e sola a escritura, ou seja, a palavra de Deus é que tem autoridade. Como que está escrito? Como vocês estão lendo? Como que vocês leem? Isso é livre exame. João capítulo 5, versículo 39. Vós examinais as escrituras. Jesus não julgou as pessoas que estavam examinando as escrituras. Ele disse claramente: vós examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Vocês devem ler as escrituras, vocês devem examinar as escrituras, porque quando vocês examinam as escrituras sem preconceito, sem tradições de homens, elas vão revelar a minha pessoa nestas páginas que vocês estão lendo. Marcos capítulo 12, versículo 24, Jesus disse: não é por isso que vocês estão enganados? Não entendem as escrituras nem o poder de Deus? Então os saduceus ali tinham uma tradição, né, vinda
passada ali de líder a líder, e eles estavam invalidando a palavra de Deus. Não entenda as escrituras nem o poder de Deus. Jesus não está falando para eles não lerem a Bíblia. Está falando que eles, apesar de lerem a Bíblia, eles não compreendem as escrituras. Por quê? Porque os seus olhos estão cegos por causa da tradição que eles haviam recebido. Mateus 12:3. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e o que ele e os que com ele estavam? Então Jesus ficava repetindo as escrituras constantemente. Eles trabalhavam com os judeus com a escritura. Você nunca vai ler Jesus citando tradição. É sempre a escritura. A escritura que é a base tanto da igreja quanto do próprio Cristo. E ele diz: não tendes lido o que fez Davi? Ou seja, vocês não leem? Mateus 12:5. Ou não tendes lido na lei que aos sábios sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus capítulo 21, versículo 42. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então Jesus apelava para o livre exame das pessoas. Olha, vocês têm acesso às escrituras. Leem as escrituras. Elas estão testificando de mim. Como que você lê? Como que você entende? Você está lendo errado as escrituras. Jesus nunca condenou alguém por ler as escrituras. Ele sempre condenava pela má interpretação através de uma falsa tradição. E ao ler as escrituras, nós podemos entendê-las facilmente. O apóstolo Paulo estava escrevendo isso para os Efésios. Olha o que ele disse: ao referir-se a isto, quando vocês leem, podem entender a minha percepção do mistério de Cristo. Ele não disse: olha, quando vocês leem isso, vocês têm que ir lá para o magistério eclesiástico de Pedro, tá? Porque ele é o Papa, porque Jesus falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Então Pedro tem a primazia, ele tem a jurisdição, ele é infalível, ele tem a cátedra, ele é o cara que vai determinar a interpretação de todos nós. Foi isso que Paulo falou? Não. Paulo não entendia nada disso, porque isso aí é invenção posterior dos católicos romanos. Ele diz simplesmente: olha, ao referir-se a isto, quando vocês leem, podem entender a minha percepção do mistério de Cristo. Vocês têm capacidade para entender isso quando vocês leem, e vocês devem ler. Em 2 Coríntios 1:13, porque nada mais vos escrevemos, além das coisas que lestes e entendeis, e espero que também entendais até o fim. Então vocês devem ler, além das coisas que você lê, vocês devem entender também. Então Paulo, ele sabia muito bem que as pessoas deveriam ler, e além de ler, elas tinham capacidade de entender. Por quê? Porque o Espírito Santo iria revelar essas coisas a elas, tá? É simples. Simples assim. Em nenhum momento Paulo vai apelar a um suposto magistério eclesiástico. Atos capítulo 17, versículo 11 e 12. Ora, estes eram mais novos do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com grande avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se essas coisas eram assim. Eles não foram repreendidos, muito pelo contrário, foram elogiados por examinarem, fazer um livre exame das escrituras. Tá? Nós podemos discutir a questão da livre interpretação, que nunca foi ensinado pela Reforma Protestante. Tá? Livre interpretação, se cada um faz o que quer com a sua cabeça, lendo as escrituras. Não é isso. Tá? Isso é deturpação feita pelos católicos. Os reformadores nunca ensinaram isso. Agora, ensinaram sim o livre exame. Tá? E isso nós temos base nas escrituras. E por fim, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não exceder o que está escrito, para que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Aí os católicos perneiam, né? Não, mas isso aqui é os manuscritos, que não está bem assim e tal. Agora, então por que vocês não tiram da Bíblia de vocês? Se não é assim, tira da Bíblia de vocês. Se não é assim, então escreva do modo correto, porque do modo que está escrito é o modo que nós entendemos. Não ultrapasseis que está escrito. Isso é bem claro para nós.
né? Aí eu vejo um apologista católico norte-americano falar: ah, mas se for assim, Paulo se contradisse, porque ele falou sobre as tradições que nós devemos receber vinda dele mesmo. Nós vamos trabalhar sobre essa questão das tradições, mas em um outro vídeo posterior. Esse vídeo já ficou muito longo, né? Nesse vídeo você entendeu a importância das escrituras. Você entendeu que Deus nunca se fiou em tradição oral. Pelo contrário, Deus mandou escrever porque era segurança, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Nós vimos que o padrão de Cristo, apesar de ensinar de viva voz, de forma oral, esse ensinamento era baseado nas Escrituras Sagradas. Jesus citava constantemente as Escrituras. Quinto, nós nunca vimos Jesus citar a tradição oral para provar que ele era o Cristo, para provar as profecias. Nunca. E nem os apóstolos. Nunca se fiaram em tradição oral. Tá? Nem do Antigo Testamento, vindo dos judeus, e nem mesmo dentro da própria igreja primitiva. Eles não trabalhavam com tradição, não. Eles trabalhavam com o que estava escrito, ou com o que eles estavam recebendo de Deus e colocando por escrito. Ali estava formando o cânon do Novo Testamento. Bom, esse vídeo eu espero que tenha ajudado você a entender a importância das Escrituras em detrimento à palavra de homens. Por que eu falo palavra de homens? Porque a maioria do que os católicos arrogam como tradição oral são, na verdade, contradições com a tradição escrita. São contradições. E nós não podemos aceitar isso. Agora, existe tradição dentro da igreja que nós aceitamos de bom grado. Não tem nenhum problema, tá? Mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau.